Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Estamos na nossa aula de número 65. Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre a Academia de Platão. Lembrando que a Academia de Platão ela dura aproximadamente 9 séculos. A Academia de Platão, obviamente, foi inaugurada por Platão, e após a morte de Platão, uma série de filósofos, de pensadores ali assumiram a direção da escola. E cada um desses filósofos, de certa forma, trouxe uma contribuição ali para o pensamento da escola. A Academia de Platão comumente é dividida ali em 3 períodos, tá? O período da Antiga Academia, o período da Média Academia e o período da Nova Academia de Platão. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 períodos. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a Média e a Nova Academia a partir da nossa aula de número 104, ou seja, vai ser daqui a 40 aulas, tá? Porque para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Médio e da Nova Academia de Platão, nós temos que comentar um pouquinho também sobre o contexto histórico que está inserido essas escolas. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a filosofia do ceticismo, do estoicismo, do epicurismo, que são pensamentos que ainda não abordamos aqui no nosso curso sobre a história da filosofia. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois que a gente tratar do Aristóteles. Hoje, então, vamos falar sobre um personagem da Academia de Platão que teve contato direto com Platão, tá? Vamos falar também um pouquinho ali justamente sobre a contribuição desse autor para a Academia de Platão e também para a história da ciência no Ocidente. Então estamos aqui na nossa aula do número 65. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Heráclides Pôntico, ou Heráclides do Ponto. Ponto seria o local onde ele nasceu, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse autor aí, que foi filósofo, foi escritor e também foi astrônomo. Vamos ver ali o que ele trouxe de relevante para o pensamento ocidental. Então, o Heráclides Pôntico teria nascido por volta de 390 e falecido em 310 a.C. Aí tem uma imagem de como teria sido o Heráclides Pôntico. Então ele pertenceu ao grupo de discípulos diretos de Platão, ou seja, ele conheceu diretamente Platão. Na aula passada nós tratamos de autores que assumiram a Academia de Platão e não conheceram Platão, obviamente, né? A Academia de Platão dura 9 séculos, então 900 anos ali depois da morte de Platão ali existe ainda a Academia. Tá? Então, obviamente, muitos autores ali que assumiram a escola não conheceram Platão. Mas o Heráclides Pôntico, ele conheceu diretamente Platão. Inclusive, ele teria substituído Platão na sua última viagem à Sicília. Quando Platão foi lá para encontrar o Dionísio, o jovem, lá na Sicília, parece que o Heráclides teria assumido o comando da escola, né, enquanto Platão estava fora. Então, assim, parece ali que quando Platão faleceu, nós já comentamos sobre isso, Platão deixou a direção da escola para Espeusipo, né? Então, antes de Platão falecer, ele teria ali deixado a direção ali para o seu sobrinho, né? O Espeusipo. Quando o Espeusipo faleceu, quem assumiu a academia foi o Xenócrates. Nós já tratamos do Xenócrates ali 2 aulas anteriores. E o Xenócrates, ele foi eleito o diretor da Academia de Platão por, digamos assim, ele ganhou a votação por uma quantidade ali mínima de votos, digamos assim. Não foi muito diferente ali com a outra pessoa que estava concorrendo com ele, que no caso era o Heráclides. Então parece que o Heráclides perdeu a direção da academia por poucos votos. Então quem virou o diretor da Academia de Platão foi o Xenócrates. Então, desgostoso em relação a isso, o Heráclides resolve sair da academia, ele abandona a Academia de Platão e por volta ali de 399 a.C., ele funda uma escola na sua cidade natal, Heracleia, no Ponto. Então, alguns comentadores também ali falam que o Heráclides ele foi discípulo direto tanto de Platão como também de Aristóteles. Então, muitos têm dificuldade em saber se o Heráclides ele era um platônico ou um aristotélico. Mas a grande maioria dos comentadores ali comenta que ele foi realmente um discípulo de Platão.
Tá? Então ele, por volta de 399, funda a sua própria escola aí, devido, digamos assim, ao resultado aí dessa votação aí, que ele não ganhou a direção da Academia de Platão. O Nicolás Banhanho diz lá o seguinte, que o Heráclides ele era um pouco charlatão. O que é charlatão? Charlatão geralmente é aquele que tenta enganar os outros. Então diz que a personalidade dele, do Heráclides, ele era uma pessoa assim ele era muito ganancioso, ele era muito orgulhoso. E diz que ele se aproveitou de uma situação, né, justamente lá onde as pessoas da cidade dele parece que estavam passando fome, justamente por causa de uma seca, e ele teria, de certa forma, ali subornado o oráculo, ali o oráculo, né, a Pitia, na verdade, a Pitonisa, que faz ali as previsões, né, do futuro, digamos assim, teria subornado esse oráculo para que o oráculo falasse o seguinte para as pessoas, que a fome e a sede só iria acabar no momento que o Heráclides fosse reconhecido, que ele recebesse, digamos assim, uma titulação, que ele fosse, de certa forma, ali exaltado pelo povo, tá? E parece, né, diz a história também, né, que um pouco depois ali do oráculo ter feito essa previsão, né, parece que o Heráclides teria caído e teria morrido, tá? Então algumas pessoas falam ali que justamente por tentar enganar as outras pessoas ali, ele teria recebido uma sentença divina que culminou com a morte dele, tá? Então fala ali que ele era um pouco charlatão nesse sentido, que ele tentou se aproveitar de uma situação justamente ali para tentar se dar bem, tá? Mas isso aí é uma outra história. O Heráclides ele teria escrito uma série de diálogos também, uma série de textos ali. Na verdade, a grande maioria se perdeu, né, como acontece com a maioria desses autores da antiguidade, e parece que seus diálogos estavam cheios de mitos e de fantasias maravilhosas. Então parece que ele escrevia nos seus diálogos assim histórias justamente assim fantásticas, tá? Duas histórias ali, pelo que eu estava pesquisando, uma delas ele teria escrito, né, sobre um homem que veio lá da Lua, tá? Também tem uma outra história que ele teria escrito aí de uma viagem que foi empreendida até o Hades, né? O Hades é quase como se fosse um inferno, digamos assim, tá? O Cícero, que é um filósofo romano que a gente vai tratar mais para frente, critica o Heráclides por ter enchido seus livros de contos de fadas infantis. Então o Cícero na verdade o Cícero faz um elogio ao Heráclides, afirmando que justamente a forma como ele escreve, digamos assim, é uma forma que o próprio Cícero teria se baseado. Outro filósofo chamado Plutarco, ele vai falar que o Heráclides faz filosofia para crianças. Por quê? Porque na verdade o Heráclides ele escreve de uma forma muito simples, tá? Você tem, por exemplo, ali os diálogos de Platão. Os diálogos de Platão, Platão escreve assim de uma forma bem, digamos assim, rebuscada, de uma forma assim bem complexa. Não é qualquer um que consegue entender um diálogo de Platão. Enquanto o Heráclides escreve de forma mais simples, digamos assim, tá? Então por isso que o Plutarco vai falar que ele faz filosofia para crianças, porque é muito fácil de entender, digamos assim, a maneira como ele escreve. E o Cícero só vai criticar ele afirmando que o Heráclides, o grande problema dele é que ele coloca muito conto de fada nas histórias dele, tá? Mas isso aí é uma outra história. Daí, em relação à questão científica, à questão filosófica, o Heráclides ele teria modificado a doutrina de Demócrito. Demócrito é o criador da doutrina atômica. Tem o Leucipo e o Demócrito. Já falamos sobre eles também numa aula ali bem longa, lá no começo do nosso curso. O Demócrito, então, ele cria a ideia de que o mundo, as coisas são compostas por átomos. Átomos ali que são indivisíveis, tá? O Heráclides ele muda essa doutrina, ele muda essa teoria ali, de certa forma ele traz uma alteração, tá? No lugar dos átomos, o Heráclides ele pôs os corpúsculos não coligados, ou, de certa forma, as partículas ali que não se unem, tá? Seria mais ou menos isso. Ou até ele troca os átomos assim por uma ideia de fragmentos. Isto é, corpos simples com os quais a inteligência divina teria construído o mundo. Então ele troca lá a teoria atômica do Demócrito para colocar uma outra substância, digamos assim, que compõe o mundo, que seria justamente esses fragmentos, ou essas partículas aí que não se ligam, de certa forma, ali, uma com a outra, tá? Então, na verdade, ele também vai trazer a ideia de que um deus, uma divindade, teria construído o mundo.
Ele também combateu a doutrina democritiana do conhecimento como procedendo dos fluxos dos átomos. Então a gente viu lá quando a gente tratou do Demócrito que justamente o Demócrito acreditava que o conhecimento vinha por um fluxo desses átomos, tá? E de certa forma o Heráclides também vai combater essa doutrina ali. Então ele de certa forma ali se volta para criticar a filosofia do Demócrito. Então ele vai partir da ideia, digamos assim, de que esses fragmentos, esses corpúsculos ali não coligados, eles podem de certa forma se alterar e se transformar ali em outras figuras, tá? Parece que ele teria tido uma inspiração aí desse pensamento, justamente por ter lido lá o Timeu de Platão, onde o Timeu de Platão vai mostrar ali que o mundo é composto por figuras geométricas, e quando você vai montando essas figuras, elas vão se transformando uma nas outras, tá? Parece que é justamente isso que o Heráclides vai trazer. E é justamente isso também que vai aparecer na concepção do conhecimento ali pro Heráclides, embora a gente não tenha assim muita informação sobre como ele trata essa questão. Mas o que se sabe é que ele criticou a teoria dos átomos ali, indivisíveis do Demócrito. Ele concebeu a alma como sendo formada de matéria sutilíssima, ou éter. Então o que é essa matéria sutil, digamos assim? Esse éter é uma coisa que ficou muito famosa ali, é uma substância que fica muito famosa ali na antiguidade. O Aristóteles vai falar um pouquinho sobre isso, que o éter, digamos assim, é a substância que compõe o espaço, digamos assim, tá? Que a gente vai ver quando a gente falar um pouquinho lá sobre a astronomia e a física do Aristóteles. Então o Heráclides acreditava que a alma é formada por esse tipo de matéria. O éter é uma matéria, mas não é uma matéria comum, como um livro, uma mesa, a madeira, o fogo, a água. O éter é uma coisa diferente, é quase sagrada, divina, digamos assim, mas alguns consideram o éter como se fosse uma matéria, tá? É uma substância que existe, mas ela não é comum, ela é diferente, é uma substância especial. Parece também que ele acreditava que a alma era uma espécie, digamos assim, de luz, tá? Que vai mais ou menos aí nessa ideia do éter. Tratando também da questão científica ali da filosofia do pensamento de Heráclides, tá? O que a gente sabe também, assim, o que ele ficou mais famoso é justamente por sua concepção astronômica, porque ele também era um astrônomo, tá? Ou seja, tratava dos astros. De maneira geral, a concepção astronômica dos gregos era geocêntrica. Os gregos, de maneira geral, acreditavam que a Terra era o centro do universo e tudo girava ao redor da Terra. Então a Terra era parada, a Terra estava imóvel e tudo girava ao redor da Terra, incluindo o Sol e todos os outros astros. O Heráclides ele vai trazer uma modificação aí nessa doutrina. O que o Heráclides vai trazer? Então ele traz ali uma suposição de que a Terra girava em torno do seu próprio eixo, ou seja, o Heráclides ele traz a ideia de que a Terra ela realiza um movimento de rotação em torno do seu eixo. Então ele traz a ideia de que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, ela está girando ali no movimento de rotação. Parece que essa ideia teria sido também defendida lá pelo filósofo pitagórico, o Filolau de Crotona, tá? Mas sabe-se que o Heráclides também reafirma aí essa doutrina, tá? A doutrina da rotação da Terra. Por que ele traz isso? Ele traz essa ideia justamente porque os gregos eles eram observadores dos astros, eles não tinham telescópio naquela época, tá? Mas eles gostavam de observar os céus, eles navegavam muito e obviamente ele tendo conhecimento dos astros, das estrelas, da posição das estrelas, era essencial para os gregos, tá? Para toda a população, civilização em geral. E eles, de certa forma, ali não conseguiam explicar certos fenômenos justamente com essa ideia aí de que a Terra é parada e as coisas se movimentam ao redor da Terra. Tinha alguns astros que escapavam, de certa forma, aí a essa forma de ver o mundo. Então eles observavam lá um planeta, por exemplo, Vênus, né, que é a estrela d'alva. Eles observavam que em determinada noite ela estava mais brilhante, menos brilhante, tá? E eles atribuíam isso justamente ao movimento, né, dos planetas. Mas eles observavam que algumas estrelas obviamente se mantinham na mesma posição, outras mudavam e tal, e se questionavam justamente como que essas coisas aconteciam. E tinha uma série de explicações para isso, uma série de teorias astronômicas. Então uma das teorias utilizadas para resolver esses problemas
foi justamente essa teoria introduzida ali pelo Heráclides, de que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E isso, de certa forma, resolveria ali alguns problemas, tá? Tratando também dessa questão, ele também fez a suposição de que Mercúrio e Vênus giravam à volta do Sol. Ou seja, Mercúrio e Vênus giram em torno do Sol e o Sol gira em torno da Terra. Então era essa também uma forma ali de explicar como que de certa forma ali Vênus às vezes parecia mais brilhante e menos brilhante, tá? Eles imaginavam as coisas girando, as coisas rodando, obviamente em círculos perfeitos, e muitos modelos astronômicos surgiram ali naquela época justamente para tentar explicar essa posição, essa movimentação dos astros, tá? Então os gregos, de maneira geral, acreditavam que a Terra estava imóvel. Então o Heráclides traz ali uma mudança justamente ao introduzir essa ideia aí de que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Parece que até o próprio Nicolau Copérnico reconhece Heráclides como seu predecessor. Obviamente Copérnico vai trazer ali a teoria heliocêntrica, de que as coisas giram ao redor do Sol, tá? Não é o caso do Heráclides. Mas o que ele pega ali do Heráclides é justamente essa questão do movimento de rotação da Terra. E ele vai falar ali justamente na abertura do seu livro principal que o Heráclides é, na verdade, o seu predecessor. O Heráclides é quem de certa forma ali trouxe essa ideia ali do movimento de rotação para a Terra. Outros astrônomos ali também muito importantes que vão defender a teoria heliocêntrica justamente ali na antiguidade, como por exemplo ali o Aristarco de Samos, eles também vão se basear nessa ideia da rotação ali proposta por Heráclides. Mas sobre esses autores nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então é isso. Então na aula de hoje nós falamos um pouquinho ali sobre a filosofia e o pensamento de Heráclides, tá? O Heráclides, ele foi muito elogiado ali pela filosofia romana, principalmente ali pelo Cícero, tá? Plutarco também fala um pouquinho do Heráclides ali na questão da forma como ele escreve, tá? O Heráclides criticou a doutrina atômica do Demócrito, e o Heráclides ele é bem importante por ter apresentado essa ideia aí de rotação da Terra. E é claro, Heráclides também é muito importante ali por ser um personagem da Academia de Platão, embora ele tenha largado a academia ali depois que Xenócrates foi eleito o diretor dessa academia, tá? Então na próxima aula nós vamos encerrar ali as nossas aulinhas sobre a antiga Academia de Platão e vamos falar um pouquinho, né, mais para frente ali sobre a filosofia do Aristóteles. Mais para frente no nosso curso, lá por volta da nossa aula de número 104, voltaremos a falar um pouco sobre a Academia de Platão. Então, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.